pessoal, o vídeo de hoje é sobre o livro Exorcismo do autor Thomas Allen, da editora Darkside. Eu recebi esse livro de parceria, veio nessa sacolinha, gente, muito bacana, olha isso, com o tabuleiro Ouija, aqui. E aqui dentro eles mandaram uma vela preta e um papelzinho com o ritual de exorcismo, só que eu perdi, gente, eu não sei onde foi parar esse papel. E o livro, ele vem com um terço, deixa eu mostrar aqui pra vocês, que eu acabei colocando ele penduradinho aqui. Vamos para a edição do livro. Eu achei o formato dele um pouco diferente, porque ele é um livro bem quadradão, não sei se dá pra vocês perceberem, ele é bem quadradão, capa dura. Então vem aqui, tem uma cruz, né? Aqui vem escrito exorcismo. E essa cruz, ela é como se fosse fita crepe, então ela tem uma textura que parece mesmo de fita crepe, é bem legal, bem bacana. Aí aqui você tem a lombada. Atrás do livro também que tá escrito livrai-nos do mal, amém. E aqui também tem a textura. Por dentro ele é o mais incrível de todos, porque ele tem o tabuleiro Ouija. E olha só o marcador, gente, é muito, muito legal. Então tem o tabuleiro tanto aqui no começo do livro, quanto no final do livro. Aqui. E aqui vem o índice, achei bem legal. E sério, gente, eu nunca fiz tanta marcação na minha vida num livro. Olha isso, isso aqui tudo são marcações. Então, antes de mais nada, eu preciso dar alguns recadinhos antes de começar a falar sobre esse livro. É que, para quem não sabe, eu sou sacerdotisa de uma religião pagã, chamada Wicca. Trabalho com isso, enfim. E esse livro aqui, ele é um livro católico, certo? Então ele é um livro católico em que sentido? O autor aqui, o Thomas Allen, é um jornalista e ele teve acesso a um diário de um padre exorcista, tá? Então o que você tem aqui é o diário do padre, né, que fez um exorcismo num garoto. Então é um livro que você tem rezas católicas do começo ao fim. Então é um livro que fala sobre a hierarquia do cristianismo em relação à Igreja Católica, como que funciona aquelas hierarquias lá dentro de freis, padres, bispos, arcebispos, etc. Até chegar no Papa. Então ele dá toda uma explicação disso, enfim. E pelo fato de eu ser pagã, eu já recebi críticas, né, por causa desse livro. E, enfim, só avisando que eu amei o livro e concordo em que sentido? Eu concordo que 85% desse livro, né, dos fatos aqui são verdadeiros. Eu considero verdadeiros. Então você, pagão, que está irritado, né, enfim. Então é só um recadinho que eu quero deixar, porque tudo que envolve, gente, religião, mesmo sendo um livro, né, as pessoas caem em cima de mim por eu, né, ser de uma religião pagã. Bem, todos vocês devem conhecer aquele livro chamado O Exorcista, que foi até para os cinemas, que foi onde o filme realmente estourou mesmo e tal. O autor do livro O Exorcista, que é qual que é o nome dele? É o William Peter Blatty, que eu não li ainda, tá? Esse livro foi publicado em 1971, eu não li, ele será lido no próximo mês, no mês de julho. O William, ele pensava em ser jesuíta, mas aí um dia ele se deparou com um artigo de um jornal que tinha essa história aqui, e aí ele decidiu escrever um livro sobre o assunto. Claro que ele mudou muitas coisas, tanto que o personagem possuído aqui é um garoto e não uma menina, né? No livro e no filme é uma garota. Então ele alterou isso. E ele acabou desistindo de ser, né, de virar jesuíta e resolveu virar escritor. Então esse jornalista aqui, que é o Thomas Allen, ele conseguiu esse diário com um padre que participou do exorcismo do garoto chamado Robbie. Então ele participou desse exorcismo, ele conseguiu uma cópia desse diário, que o diário tem 24 páginas, e você tem o diário
aqui ao final do livro. E ele conseguiu essa cópia através de algumas circunstâncias estranhas que é só você lendo mesmo para entender. Então o livro ele se passa lá em 1949. Você tem um menino chamado Robbie, ele está para completar 14 anos e é um garoto normal, como qualquer um. Normal, eu digo normal, como qualquer garoto, que é um menino que não tem problemas pessoais, problemas... Enfim, problemas que de repente pudessem acarretar algum distúrbio mental, coisas desse tipo. E ele tem uma tia que ela mexe com espiritismo, é uma pessoa assim bem espiritualizada e tal. Não sei se ela é do espiritismo em si, né? O livro a coloca uma pessoa espirituosa, né? Que, enfim. E ela mexe com o tabuleiro Ouija. E como o Robbie é um garoto que adora jogos, o que ela fez? Ela deu um tabuleiro de presente pro garoto. E assim, ele começou a brincar com esse tabuleiro, brincar mesmo, gente, abrir lá e ficar brincando sem... Enfim, não sei exatamente o que se passou na cabeça dele. Isso é uma coisa, é uma curiosidade que eu fiquei ao terminar de ler o livro, porque em nenhum momento os padres questionam essa questão do tabuleiro, porque eles sabiam, na verdade, que ele tinha usado um tabuleiro. Pelo menos a família dele. Não sei se essa informação passou batida, eu não notei, mas eu terminei o livro e fiquei sentindo um pouco de falta dessa questão. Então essa tia dele, ela passou a maior parte da vida tentando se comunicar ali com os mortos, e eu não sei por que ela entregou, né, deu ali pro menino um tabuleiro Ouija. E esse garoto ficou brincando, né, ali com esse tabuleiro. Ele morava com o pai, a mãe e a avó. E aí que começa as questões sobrenaturais, né? Então, eles estão lá na casa, tá, e começam a escutar batidas, barulho de como se alguém estivesse arranhando as coisas, muitos barulhos. Tudo começa com barulho. E tem até uma parte que os pais não estão em casa, ele ficou com a avó e começa a acontecer N situações que aí eu não vou, né, mencionar, mas é bacana vocês lerem. E aí o garoto começa a ficar estranho, né? Toda aquela questão que nós já conhecemos. O garoto fica estranho, começa a acontecer coisas estranhas na casa, os pais levam esse menino ao psiquiatra. Alguns dias depois, a tia, aquela tia, né, que acabou dando o tabuleiro para ele, morre, e ali as coisas começam a ficar piores. E a família do Robbie, ela é dividida entre católicos e luteranos, e existe uma grande diferença, né, entre essas duas vertentes do cristianismo. Porque os luteranos, eles não acreditam na existência do demônio, assim como a igreja católica, que tem até rituais de exorcismos. Os luteranos, eles têm a figura do mal um pouco diferente da visão da igreja católica. E como começa a acontecer coisas muito estranhas com Robbie, de as coisas começarem a tremer, tipo cama, cômoda, cadeira, esse tipo de coisa, os pais acabam chamando um pastor, que ele é luterano, é um pastor, e esse pastor acaba ali, né, pegando esse caso, digamos assim. Só que esse pastor, gente, ele tá lidando com algo que ele não conhece, ele está lidando com algo que ele desconhece, ele encaminha esse menino para um outro psiquiatra, esse outro psiquiatra fala que o menino não tem absolutamente nada, e aí a situação fica complicada para o pastor. Esse pastor, ele se chama Chuse, e ele fala o seguinte, lá na página 17, né, o narrador está comentando: Chuse não se sentia confortável com a ideia de possessão demoníaca. Para ele, o conselho de possessão de uma pessoa por Satã teria sido uma crença católica romana. Desde a antiguidade, o pensamento cristão defendera que o diabo, como líder dos anjos caídos do paraíso, era um adversário poderoso. Dentre seus poderes astutos, de acordo com a teologia cristã, estava a habilidade de possuir um ser humano. E eles, né, como luterano, não tinha essa mesma visão. Só que o que acontece, gente? Esse padre, né, esse pastor, na verdade, ele não consegue lidar com o caso e ele fala para a família procurar um padre, né, um
padre católico. E aí você tem lá na página 34 um pouquinho sobre a família do Robbie. Então, a maioria dos grupos protestantes acreditava que a possessão e o exorcismo eram legados da Idade Média, que não tinham lugar em um mundo cientificamente esclarecido. Então, quando os pais de Robbie sugeriram que seu filho poderia estar possuído por um demônio, estavam se voltando para uma ideia mais antiga do que o cristianismo e praticamente abandonada por ele. Possessão demoníaca era uma crença dos povos primitivos. Missionários cristãos confrontaram tais ideias em vilarejos da Malásia, a África, da Índia ao Nepal, do Brasil a Trinidade e Tobago. Contudo, a possessão demoníaca não era uma coisa que um pastor esperaria encontrar a alguns quilômetros dali. Depois o narrador fala o seguinte: toda a cristandade chegou a tratar Satã como um ser real e acreditar que ele podia dominar o ser humano. Toda a cristandade chegou a ter um ritual para expulsá-lo de um ser humano. Esse ritual era o exorcismo, o qual era praticado com rigorosidade e frequência desde o nascimento do cristianismo até as profundezas da Idade Média. Eu achei estranho quando ele menciona, que o exorcismo era praticado com rigorosidade e frequência desde o nascimento do cristianismo, sendo que ali no primeiro parágrafo ele colocou que a possessão demoníaca já era uma crença dos povos primitivos. E sim, desde a Suméria, dos egípcios, você já tem a questão da possessão demoníaca, né? É que a palavra para expulsar esses demônios não era exorcismo, e sim banimento. Como hoje, dentro das vertentes do paganismo, você tem os banimentos, que é a mesma coisa que o exorcismo. O que acontece é porque na Bíblia, Jesus pratica exorcismo, né? Então lá na página 35 você tem o seguinte: os exorcismos feitos por Jesus foram ignorados ou evitados pela maioria dos protestantes, especialmente os luteranos. A teologia protestante os descarta como atos que mostravam que o Messias aceitava crenças locais predominantes. As pessoas naquela época, especularam os teólogos modernistas, acreditavam em possessões assim como acreditavam que o Sol circulava a Terra. A missão de Jesus não incluía corrigir crenças locais ou conceitos errôneos sobre o mundo natural. Aí vem falando sobre o catolicismo, que embora preserve a crença dogmática em possessão, raramente reconheceu a existência de possessão no mundo contemporâneo. Então, tanto em Roma quanto em outros lugares, os poucos padres que foram designados como exorcistas devotaram grande parte de suas vidas à oração e ao estudo sobre possessão demoníaca e assim por diante. Então, hoje em dia é muito difícil a questão da possessão demoníaca, mas existem padres que sim, eles são treinados, estudados para o exorcismo. Se eu não me engano, aqui no Brasil nós temos 2 padres exorcistas. Só que assim, os pais do Robbie, que são luteranos, ficaram desesperados, né? 2 passaram por psiquiatras, o menino não tem nada e todas aquelas coisas acontecendo dentro da casa. Eles foram atrás então de um padre católico. E que eles encontraram um padre. Esse padre começou a fazer as sessões de exorcismo, só que ele desistiu porque o Robbie acabou ferindo o padre, então ele desistiu desse caso. E a prima do Robbie, uma prima chamada Elizabeth, ela, enfim, história vai, história vem, e ela encontrou um padre chamado Bishop, eu acho que é assim que se pronuncia, ele é de 43 anos, ele é um jesuíta, e ela conversou com ele, explicou, né, sobre o caso do Robbie. E ela perguntou, né, Elizabeth conversou com esse padre, perguntou se ele poderia ajudá-la e tal, e ele disse que sim, mas que primeiro ele teria que conversar com algumas pessoas, porque assim, existe toda uma burocracia quando o tema é exorcismo. Então ele teve que entrar em contato com o Vaticano, e tem toda uma burocracia em volta disso. E assim, existiu uma rixa entre Vaticano e jesuítas. Só que nessa época, aqui em 1949, meio que eles estavam em paz, mas eles ainda eram grupos divididos e tinham que falar sobre esse assunto, então foi bem complicado e só vocês lendo também para entender essa questão. Então vamos lá. Eu anotei aqui o que estava acontecendo com o Robbie enquanto ele estava possuído. Então eram gritos, dores,
arranhões no corpo, surgia arranhões por todo o corpo dele, vômito, ele tinha como mover objetos, contorcionismo, levitação, porque tem algumas cenas de objetos voando, violência, né? Ele ficava super violento, falava outras línguas e ocorria uma mudança facial, uma mudança no rosto, que era como se realmente não fosse o garoto. E começa as sessões de exorcismo, que dura noites, dias, meses. E, enfim, o padre Bishop, ele acaba chamando até um outro padre também para ajudá-lo ali nas sessões. E mesmo lá no comecinho, né, quando o padre começa a fazer os exorcismos, ele ainda está muito cético. Então, primeiro ele procura verificar se não é nenhum truque, né, se a família também não está envolvida nisso. Ele é meio cético nessa questão. Ele não tem um conhecimento muito grande ali sobre exorcismo. Aí conforme, né, vai se passando os dias, aí ele vai vendo que o negócio é realmente complicado. E aí, gente, que depois de alguns meses, eu acho, não me recordo agora, o padre, ele decide fazer o seguinte, ele decide batizar e dar a primeira comunhão para esse garoto, como uma forma de escudo, como uma forma de proteção contra esse demônio. E eu achei isso até uma ideia bacana, né? Porque era como se ele estivesse ameaçando aquele demônio de receber o batismo e de receber a comunhão, né? O demônio. Então eu achei a ideia desse padre assim genial, porque como ele não era católico, aí o padre começou a ensinar para ele, né? Então ele começou a ter as aulas de catecismo. E aí, gente, assim, esse menino, ele é batizado e ele faz a primeira comunhão. Só que essa questão eu não vou comentar com vocês, porque eu acho que são os dois pontos mais fortes do livro, né, das coisas que acontecem aqui, então eu não quero mencionar com vocês, mas é forte. Então eu até anotei aqui, porque o que seria nessa cartilha da religião católica? Ele tem que aprender sobre o atos de fé, que é onde você atesta a crença naquela religião, no caso aqui a católica, a esperança, que é o perdão dos pecados, a caridade, que é a reza, e a contrição, que é o arrependimento. Então esses são, digamos que, rituais básicos do catolicismo. E o que é interessante é que o batismo, ele já é uma forma de exorcismo, né? O próprio batismo. Então, o batismo dele é bem interessante. E aí que vem, né, a grande questão, né? Até que ponto esse livro é real? Antes de mais nada, aqui no final do livro, você tem o diário do exorcista, tá? Então você realmente tem o diário do padre aqui. E mais adiante, você tem notas do autor, tá? Essas notas do autor é bem interessante porque ele vai falando um pouquinho sobre a vida dele, né? A vida do autor, né? Do Thomas, vai contando um pouquinho que ele estava fazendo lá o curso, enfim, treinamento para ser jesuíta, e que ele era bem católico. Depois você tem a bibliografia, e depois você tem fontes, e depois você tem notas dos capítulos, você tem um prefácio. Então vem falando sobre cada capítulo do livro, e eu achei isso bem interessante, tá? Você tem aqui. Eu achei bem interessante. Isso aqui, gente, ele não é um livro com uma história. É isso que eu quero que vocês entendam. Ele não por exemplo, como o livro do Exorcista, que você tem a história, como que era a vida dessa menina, e etc, etc, etc. Não. Aqui você tem o diário de um exorcista. Então você tem um jornalista que irá nos narrar o que está naquele diário. Então você tem o diário original aqui e você tem a história que o autor colocou. Então lá no final do livro ele explica, olha, eu acrescentei, ele foi para deixar isso na verdade um texto, porque lá você tem o diário do exorcista, né? A cópia, ele são anotações. Então ele escreveu uma história, um texto em cima das anotações.
Então ele fala que existe algumas coisas que existiam alguns furos, né? Tinha certas na verdade não tinha algumas informações. E essas outras informações ele procurou com outras pessoas, porque esse exorcismo teve 14 testemunhas. E então ele foi conversando com algumas pessoas e aquelas informações que meio que ficou um buraco, ele usou, digamos que a própria criatividade dele e colocou, certo? Mas o livro é interessante não só por isso, mas também porque ele vai explicando essa questão da hierarquia dentro do catolicismo, explica sobre os luteranos, e eu achei uma explicação bem bacana, um lado que eu não conhecia, que eu não era assim tão familiarizada. Então, como eu disse para vocês, eu sou de uma religião pagã e eu já fiquei de frente com um caso assim. E não vou dar detalhes, muito menos nomes, mas para quem é meu aluno sabe disso. Quando eu fiquei de frente com, no caso foi uma garota que estava possuída dessa forma, e a forma pelo qual ela ficou foi através de rituais pagãos, só que claro que o que eu invoco é muito diferente do que ela fez, quero deixar isso muito claro. E da forma que ela fez, que foi errada. Então ela acabou atraindo esse tipo de demônio, tá? Enfim, acabou atraindo esse tipo de energia, de demônio para ela. E eu não consegui lidar com a situação, porque qualquer coisa que eu utilizava ali não funcionava. E por que que não funcionava? Porque esse ser veio através dos símbolos, dos rituais que eu mesma estava tentando banir. Então não funcionou. E o que eu fiz? Eu chamei um padre, não darei mais informações sobre isso. E ele fez o exorcismo durante algumas semanas e sim, a menina ficou livre disso, tá? E assim, o que acontece e o que não acontece quando uma pessoa está possuída? Tem até algumas informações aqui que eles falam que o demônio entra no corpo da pessoa. Até então, eu não acreditava nisso. Eu achava que um espírito, um demônio, ele apenas encostava na pessoa, né? E a pessoa tinha aquelas coisas. Mas depois do que eu vi, do que eu presenciei, eu pude notar, eu pude ver que sim, o demônio ele acaba realmente entrando no corpo da pessoa. Então, daquela listinha que eu passei para vocês de que o Rob, né, estava sentindo, né, dentro, né, sendo possuído, eu vou falar o que eu vi, tá? Então, gritos é muito comum. A pessoa sente dores, que eu acho que justamente por estar sendo tocado por um ser tão cruel e de uma energia extremamente baixa e densa. Vômito acontece, e urinar também. O contorcionismo acontece também. Aí muitas pessoas podem falar assim, mas a pessoa deve ser treinada para fazer isso. Então, só que às vezes a pessoa não é treinada para fazer aquilo que a pessoa faz, de se dobrar inteirinha em cima de uma cama. Assim, ninguém subiu pela parede, eu não presenciei isso, tá? Mas de ficar se contorcendo daquele jeito na cama, gente, tipo, eu não consigo fazer aquilo. Se eu quiser fingir aquilo, eu tenho que fazer um curso de contorcionismo, né? E eu não tenho curso nenhum, então se eu fizer aquilo, chamo o papa porque o negócio é sério. A questão da violência, sim, a pessoa ela fica violenta, a pessoa fala em outras línguas, né? Que nem essa menina começou a falar idiomas que ela nunca aprendeu e que a mãe sabe que ela não sabe falar aquilo e enfim. A pessoa muda a voz, muda mesmo. Ela não tá fazendo uma outra voz, a pessoa muda a voz, tá? A pessoa move objetos, sim, porque eu presenciei isso. Claro que ela não consegue levantar nada. Então, essa pessoa não levitou absolutamente nada. Não tinha cadeira voando, xícara voando, como você tem aqui, tá? Mas eu não sei se isso
corresponde à realidade ou não, porque eu nunca vi. Mas mover objetos eu já vi não só nesse caso, mas em outros também. Só que assim, gente, não é mover de uma forma violenta, ok? É tremer. Então, o jarro, né, o sei lá o que era aquilo que estava na cômoda, começou a tremer. E foi indo, andando até cair no chão, ele não levitou. A cama tremia, o colchão tremia, as cortinas balançavam de uma forma extremamente violenta e tipo a janela estava fechada, não tinha como, né, entrar corrente de ar. E uma coisa que pra mim foi a principal, assim, que aquilo não tem como usar truque pra fazer aquilo. Tudo isso que eu falei pode até ser um truque, né, um problema psicológico, enfim, mas a pessoa mudar a forma do rosto. Eu vi isso acontecendo e foi ali que eu falei, um espírito pode entrar no corpo de uma pessoa assim, tá? Então, aquela minha opinião que eu tinha, né, que eu achava que não, é possível sim, porque eu vi que o rosto mudou completamente. Cor dos olhos, cor da pele, formato, e isso, gente, é impossível, isso não tem como. Isso pra mim foi o que mais me chocou e outras pessoas que estavam presentes ali também, inclusive policiais, porque, enfim, uma pessoa gritando numa vila pequena, né, num bairro pequeno, as pessoas acham que tem marido batendo, né, enfim, acham que é uma briga familiar que alguém precisa de ajuda, então eles acabam chamando a polícia. E assim, por mais que muitas pessoas, né, pagãos e entre pessoas de outras religiões que não acreditam no exorcismo, e quando eu falo exorcismo eu estou me referindo a rezas católicas, eu falo para vocês que funcionam sim. E como funcionam, tá? Então, vim falar que Pai Nosso é besteira, que Ave Maria é besteira, vocês estão muito enganados, porque não é besteira não. Existe uma energia ali sim, alguém pode criticar o Deus cristão, pode falar o que for, mas que existe uma força agindo ali, existe e eu sou prova disso. Tanto que o próprio Pai Nosso, como está até escrito aqui, né, na contracapa, livrai-nos do mal, amém? O Pai Nosso ele já é uma oração de exorcismo, né, para quem não percebeu. Então, assim, essa questão de levitar as coisas, eu não sei se isso corresponde à realidade ou não, porque eu nunca vi, tá? Mas coisas que eu já vi, que foram as que eu citei aqui pra vocês, eu sei que existem, eu sei que é possível. Aquela menina, ela não estava tendo nenhum ataque histérico, ela não tinha problema psicológico nenhum. Foram médicos, psiquiatras, psicólogos, ela não tinha problema mental nenhum. E foi através de um ritual, né, pagão, que ela atraiu aquele ser para ela, que pode ser demônio, como pode ser qualquer outra coisa, tá? E somente um ritual católico para tirar aquilo da garota. Se você não acredita no que eu estou falando, se você é contra o que eu estou falando, paciência, eu estou falando o que eu vi, tá? E por isso que eu acho que esse livro aqui é um livro muito interessante. Ele chega a ser às vezes um pouquinho cansativo, porque isso aqui, gente, são os próprios rituais de exorcismo, vocês estão me entendendo? Então você cansa da mesma forma que o padre já está cansado de tudo aquilo. Não sei se vocês conseguiram compreender, porque você realmente tem todo o procedimento. É como eu disse, não é uma história de exorcismo, uma historinha como o livro do exorcista, tá? É o diário. E o cara, né, o Thomas Allen, ele simplesmente escreveu um texto se baseando num diário que eram apenas anotações. Então ele é bem tenso, ele é denso. E assim, se você não gosta de rezas católicas, eu não te recomendo, porque você vai ter que ler rezas católicas do começo ao fim. Então aqui você tem a visão, parece que o Vaticano ele não reconheceu isso aqui como um exorcismo. Aí eu não entendi se é porque não era, né, um caso de exorcismo, que eu duvido, porque houve 14 testemunhas, ou se é por causa dessa rixa entre jesuítas e o Vaticano. Você tem lá no final o que aconteceu com o Rob, como que o Rob cresceu, o que ele, né, como está o Rob hoje, tá? Então você tem aqui também
falando sobre o assunto. Uma parte que eu achei muito interessante é sobre a casa, né, que aconteceu tudo isso. Essa casa foi abandonada pela família e depois você tem uma história sobre a casa também. E é isso, gente. Eu achei um livro sensacional, achei um livro incrível. Eu queria falar muito mais coisas sobre o livro, mas aí eu acho que será spoiler também, eu irei entrar em outros detalhes aqui, e o vídeo terá acho que mais de 1 hora de duração, então não irei entrar nesses detalhes, mas de repente eu ver que tem algum outro assunto aqui que eu acho interessante, eu faço um vídeo à parte, tá? Porque foi um livro que eu gostei muito, 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 muito. Então é isso, eu vou deixar aqui no box de informações todas as redes sociais da Darkside e é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o joinha de vocês, compartilhe, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!